Este tem sido um dos vídeos mais pedidos pela comunidade, fazer aqui uma tier list do Benfica 2020-2021. Ou seja, hoje vamos destacar as surpresas e as ilusões desta temporada até agora. Já sabes que eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos a Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipa encarnada. Depois do último jogo do ano contra o Portimonense, onde acabámos por vencer a equipa algarvia por 2-1, vamos fazer aqui uma análise aqui à época 2020-2021 até agora. Já que estamos a falar aqui do jogo com o Portimonense, deixar só aqui a sondagem que vocês classificaram a exibição contra a equipa algarvia como razoável. Foi aqui uma performance de duas caras do Benfica, uma primeira parte onde a equipa das Águias até teve de forma positiva em jogo, mas numa segunda parte pouco inspirada e onde acabou por sofrer. Mas malta, vamos então focar as nossas atenções para a tier list. Vocês já sabem que este é um vídeo bastante opinativo, portanto uma tier list tem vários patamares. Eu vou estar a avaliar a performance esportiva do jogador em 2020-2021, não vou estar a analisar a qualidade do jogador em si, mas a verdade é que há aqui alguns jogadores que tiveram poucos minutos e que acabam por estar aqui em posições mais baixas e outros jogadores que acabaram por estar a ter uma temporada acima das expectativas e acabam por estar aqui em patamares superiores. Portanto, eu vou estar a analisar todos os jogadores do plantel do Benfica principal e também vou analisar aqui alguns jogadores da equipa B que tiveram minutos na equipa principal, mas também Jorge Jesus. Vai ser aqui um vídeo aqui um bocadinho longo. Espero que gostes deste vídeo e espero que tenhas a oportunidade de deixar a tua opinião. Obviamente, mais uma vez digo, isto é um vídeo bastante opinativo. É normal não concordares aqui com algumas opções que eu vou tomar, mas enfim, cada um tem a sua opinião e temos que saber respeitar as opiniões contrárias e espero que tu possas fazer isso. Bem, mas malta, sem mais delongas, vamos então começar aqui a fazer a análise. Portanto, vamos começar aqui com esta primeira linha que eu acho que não vai colocar assim tanta polémica. Acho que as escolhas são bastante óbvias. Vamos começar aqui com o guarda-redes Milce Vilar. Ele acabou por não ter minutos na primeira equipa do Benfica, jogou apenas da equipa B, portanto parece-me que o mais justo aqui será colocá-lo sem avaliação. Não teve minutos, não pôde mostrar a sua qualidade ou não, portanto, por enquanto vai ficar aqui sem avaliação. Prosseguimos também com outro caso muito parecido, que é o de Todibo. Também não teve qualquer minuto na equipa principal, este nem sequer jogou na equipa B, portanto aqui também sem avaliação, porque não me parece que seria justo aqui qualquer avaliação aqui ao defesa central francês. Avançamos aqui para um caso bem mais complicado, que é o de André Almeida. E André Almeida, infelizmente, sofreu uma lesão grave. Acabou aqui por fazer 5 jogos e fez 374 minutos, o que é manifestamente pouco. E devido à grave lesão, acho que é justo não fazer uma avaliação sobre ele, porque enfim, a sua época acaba por ficar marcada com este azar, que foi esta lesão grave no joelho. E não me parece que seria justo também fazer aqui uma avaliação sobre André Almeida. Acho que ele vai ficar aqui sem avaliação. Prosseguimos agora a nossa análise aqui com outro jogador que teve muitos poucos minutos até agora nesta temporada. Para ser mais preciso, teve 69 minutos na Taça de Portugal, onde acabou por não conseguir fazer nenhum gol. Jogou apenas contra o Paredes. E aqui também me parece aqui que não há grandes dúvidas. Acho que ele não teve tempo suficiente para podermos fazer uma análise a Facundo Ferreira de uma forma aqui um bocadinho mais extensa. Apenas 69 minutos, é um jogador que em princípio vai sair no mercado de janeiro, portanto é um jogador aqui também sem avaliação. Continuamos na linha ofensiva e avançamos aqui para Daniel dos Anjos, que se encontra numa paragem para o futebol, uma vez que sofreu complicações depois da recuperação ao vírus. Neste momento não está a jogar, mas pela equipa principal também teve muitos poucos minutos, ele que se estreou pela equipa principal este ano, mas efetivamente foi muito pouco tempo que ele teve de jogo. Acabou por ser 21 minutos na Taça de Portugal contra o Paredes e também me parece que o mais justo é mesmo aqui colocá-lo sem avaliação. Malta, vocês já devem estar a prever aquilo que vai acontecer aqui com o Tiago Araújo, também teve poucos minutos em campo, apesar de ter tido alguns bons pormenores no jogo contra o Paredes, mas parece-me muito pouco, 21 minutos neste jogo da Taça de Portugal, parece muito pouco e também vai estar aqui nesta secção de jogadores não avaliados. Eu acho que estes 6 jogadores acabam por não colocar aqui nenhuma polémica, mas a partir de agora é que vai ser mais complicado aqui de fazer as avaliações. Portanto, vamos começar aqui com o João Ferreira, aqui o lateral direito que foi promovido esta temporada à equipa principal. Ele que tem jogado pela equipa B e pela equipa A. Até agora ainda não teve assim muitos jogos pela equipa principal. Fez uma partida 90 minutos na Liga Europa,
fez mais 90 minutos na Taça de Portugal e 45 minutos na Taça da Liga. Por enquanto ainda não teve assim muito tempo de jogo na equipa principal, teve mais tempo obviamente na segunda Liga, portanto neste momento parece-me que o mais justo, por ele não ter participado assim em tantos jogos, acaba por ser aqui o último patamar, não por culpa dele, atenção, não é por culpa dele. Mais uma vez digo, isto não é pelo potencial ou pela qualidade do jogador, é sim pelo aquilo que ele fez nesta temporada. Até agora não tem tido muitos minutos e por enquanto parece-me que o mais justo será colocá-lo aqui neste último patamar. Prosseguimos aqui com Vlaco Dimos, aqui o guarda-redes grego, que como tem sido o hábito, é um dos jogadores em maior destaque no plantel do Benfica. Eu não me lembro assim de nenhum erro que ele tenha cometido nesta temporada. Já teve 17 partidas até agora no Benfica. Tem sido sempre um jogador muito importante, consegue fazer belíssimas defesas, consegue ajudar o Benfica e, na minha opinião, eu vou colocá-lo aqui no patamar A. Um jogador que tem feito aqui uma boa época, uma boa temporada, uma temporada positiva, sempre a um bom nível, portanto julgo que é justo colocá-lo aqui neste patamar aqui, algo superior. Prosseguimos agora com o Alex Grimaldo, ele que tem tido aqui algum destaque aqui nas bolas paradas, onde tem estado perto do golo. Já marcou um, mas já podia ter marcado mais uns quantos, teve aqui algum azar com bolas nos ferros e boas defesas dos guarda-redes. É um jogador que se exibe sempre a um bom nível, apesar desta temporada ter tido aqui algumas lesões que têm complicado aqui um bocadinho a sua performance. Por enquanto tem 15 jogos realizados até agora nesta temporada, com 1174 minutos disputados e um gol marcado, como eu já tinha dito. É um lateral que é sempre importante aqui na faixa esquerda do Benfica e tem realizado uma temporada positiva, apesar de um ou outro jogo em que não está assim tão inspirado. Acho que os problemas físicos também têm complicado aqui ao lateral espanhol estar no melhor momento de forma possível, portanto eu vou colocá-lo aqui no patamar B. Julgo que é o patamar que se adequa a ele, uma vez que não tem feito assim uma temporada extraordinária, mas acho que é uma temporada positiva e sendo assim vamos deixá-lo aqui neste patamar. Avançamos aqui para Sérvia e Sérvia é aqui um caso que me deixa quase coração partido, malta. Até agora apenas participou em 6 jogos com 157 minutos feitos até agora e para mim parte mesmo o coração fazer isto. Vou ter mesmo que o colocar aqui no patamar é porque ele teve mesmo poucos minutos em campo, 156 minutos, nem sequer chega a 2 jogos completos, o que é manifestamente pouco para um jogador como Sérvio. Infelizmente, pelos poucos minutos que teve em campo, vou ter mesmo que o colocar aqui no último patamar com o coração partido, malta, porque o Sérvio é um jogador que eu gosto muito, porque é daqueles jogadores que dá tudo em campo e de facto é uma pena não ter tido tantas oportunidades nesta temporada, mas enfim, malta. Bem, mas malta, vamos já para a próxima linha, vamos então ter aqui, analisar aqui o Welton Leite, é aqui o segundo guardião do Benfica. Tem tido alguns minutos tem tido até bons minutos em campo. Teve 5 partidas disputadas, 450 minutos em campo e sofreu 5 golos. Apesar de uma boa época no Boa Vista na época passada, ainda não conseguiu demonstrar essa mais-valia que teve nas Panteras. Portanto, eu vou colocá-lo aqui num patamar algo baixo, porque ainda não me convenceu totalmente, ainda não fico descansado. Se, por exemplo, Vlaco Dimos se lesionar, que Welton Leite vai fazer um trabalho de excelência. Avançamos aqui para Nuno Tavares, que até tem tido mais minutos do que era esperado. Aproveitou aqui algumas lesões do Grimaldo para ter aqui uns quantos minutos. Já vai em 15 partidas em que participou, com 716 minutos disputados. Tem feito aqui alguns jogos interessantes, mas a maior parte tem cometido vários erros. Por enquanto ainda está a fazer uma época aquém, na minha opinião. Portanto, acho que o mais justo é também colocá-lo aqui no mesmo patamar que Welton Leite. Ainda não me convenceu propriamente nos jogos em que Grimaldo esteve lesionado. Um ou outro erro que seria evitável. Vamos colocá-lo por enquanto aqui no patamar D e vamos ver o que é que ele vai fazer no que resta da temporada. Agora avançamos aqui para um jogador que provavelmente vai aqui colocar aqui muita polémica a minha avaliação. Mas eu vou tentar explicar o melhor possível, malta. É o Seferovic, como podem ver, e epá, malta, a nível de registros o avançado suíço tem tido uma temporada até bastante positiva. Fez até agora 18 partidas, 851 minutos de jogo e 8 golos marcados. 8 golos marcados. A verdade é que nós já sabemos que ele, apesar de ser um avançado trabalhador,
muitas vezes é daqueles avançados que nos fazem arrancar cabelos porque têm oportunidades de gol cantado e acabam por falhar, mas a verdade é que mesmo com alguns falhanços ele tem 8 golos marcados e coloca-me aqui numa posição algo complicada. Também tenho de dar destaque aqui também à veia goleadora dele, e sendo assim acho que vou chocar algumas pessoas, mas a verdade é que eu vou colocá-lo aqui no patamar B. A tarefa do avançado é marcar golos, e é certo também já falhou uns quantos que quase são imperdoáveis. 8 golos marcados acho que precisa ser elogiado em 18 jogos, tem poucos minutos em campo, e sendo assim acho que é justo aqui colocá-lo no patamar B. Eu sei que é uma escolha algo surpreendente, mas creio que é mesmo justo este lugar. Mas vamos então aqui para um dos jogadores mais experientes do plantel, o nosso capitão Jardel. Ele tem tido mais minutos que eu estava à espera também, curiosamente. Não estava à espera que o Jardel tivesse tantos minutos. A verdade é que já participou em 10 jogos, fez 687 minutos. Estou aqui um bocadinho na dúvida sobre qual é que é o patamar que eu devo colocar, qual é que é o setor que eu devo colocar. Mas vou colocá-lo aqui no patamar C, vou colocá-lo aqui, o primeiro jogador no patamar C. Não tem assim uma temporada de encher o olho, mas também não cometeu assim propriamente grandes erros ali no setor defensivo. Podia ter feito se calhar um bocadinho melhor, sim, e sendo assim vamos colocá-lo aqui numa posição aqui um bocadinho mais simpática, digamos assim. Avançamos aqui para aquele que é o melhor marcador da equipa, Pizzi. É um jogador que normalmente tem sempre números bastante aceitáveis, 20 jogos disputados, 10 golos marcados, 1180 minutos em campo, portanto é um jogador que tem sido sempre preponderante aqui no jogo do Benfica. É certo que por vezes tem aqui alguns jogos onde acaba por não conseguir demonstrar a sua qualidade, que passa um bocadinho ao lado, mas a verdade é que temos que elogiar aqui estes 10 golos marcados. Eu vou colocá-lo aqui no patamar A. Vou colocá-lo aqui neste patamar superior aqui com o Vlaco Dimos. Na minha opinião, a posição de 8 não é a melhor posição para ele. Eu acho que ele tem de estar ou ao extremo ou a segundo avançado. Parece-me a mim que seriam as melhores posições para ele, mas ainda assim conta com bons números e acho que tinha que ser justo com ele, apesar de a temporada não me parecer assim extraordinária em comparação com a que fez na época passada, onde teve números incríveis. Ainda assim acho que é justo colocá-lo aqui no patamar A, porque os números dele continuam a ser bastante positivos. Bem, malta, agora temos aqui Gonçalo Ramos, ele que está aqui a ter a primeira temporada na equipa principal de forma efetiva. Por enquanto ainda tem tido aqui pouco tempo de jogo, 135 minutos na Taça de Portugal, onde fez 2 jogos e marcou um golo. Depois aqui 18 minutos na Liga Portuguesa com um jogo disputado e 29 minutos na Liga Europa com 2 partidas. A verdade é que ele foi importante naquele jogo contra o Rangers, naquela reviravolta. Teve aqui alguns bons desempenhos. Vou colocá-lo aqui no patamar C. Tem sido a primeira temporada aqui na equipa principal de forma efetiva. Já marcou um golo, já teve aqui alguns bons jogos. Portanto, julgo que aqui esta posição, este patamar intermédio seria o mais justo para ele. Provavelmente se combinasse aqui a equipa principal com a segunda liga, se calhar colocava-o aqui no B, mas contando aqui só com a equipa principal, acho que é o mais justo colocá-lo aqui no patamar C. Avançamos aqui para Jan Vertonghen, aqui o defesa central belga bastante experiente, já marcou um gol na Liga Europa, até agora tem 19 partidas pelo Benfica, 1710 minutos disputados até agora. Na minha opinião é de longe o melhor central do Benfica até agora. Portanto, tenho de também dar aqui algum destaque a ele. Julgo que o patamar B é a posição mais certa para ele estar aqui. Portanto, vamos colocá-lo aqui num patamar algo superior. Eu acho que ele tem sido muito sólido ao longo da temporada. Obviamente que o quarteto defensivo tem cometido vários erros, ele também cometeu já alguns. Mas se analisarmos o setor defensivo, parece-me ser um dos jogadores em melhor forma, e daí temos que elogiar aqui a performance aqui do central belga. Prosseguimos aqui com a Adel Taarabt. O médio marroquino tem feito exibições pouco inspiradas, onde tem cometido muitos erros e as coisas não têm corrido lá muito bem aqui para o internacional marroquino, que tem 15 jogos disputados pelo Benfica nesta temporada, 960 minutos. A verdade é que eu não fiquei nada satisfeito com os últimos jogos da Adel Taarabt, as coisas não têm corrido muito bem, e sendo assim vou colocá-lo aqui num patamar aqui um bocadinho mais baixo, se calhar aqui no patamar C. Não tenho estado nada satisfeito com as suas performances, acho que ele tem muito mais para dar à equipa. A verdade é que esta época 2020-2021 tem sido um bocadinho aquém aqui para o médio marroquino, portanto aqui acho que esta zona intermediária aqui da nossa avaliação parece-me mais justo para ele. Avançamos aqui para uma das contratações mais interessantes que o Benfica fez nesta temporada. Trouxe muitas expectativas.
até agora ainda não demonstrou toda a qualidade que tem. Estou a falar, claro, de Everton, mas acredito que ele também tem tido demasiados minutos em campo. Se não vejamos, ele participou em 21 partidas e fez 1608 minutos. Acho que a utilização de Jorge Jesus tem sido demasiada aqui para o internacional brasileiro, que não o tem feito descansar. Ele tem até agora 4 golos marcados nesta temporada. Na minha ótica tem sido um bom desempenho. É verdade que eu estava à espera de muito mais, mas por enquanto vou-lhe colocar aqui no patamar B. Já resolveu aqui algumas partidas, já conseguiu marcar aqui alguns golos importantes. Lembro-me daquele jogo na Madeira contra o Marítimo, que ele foi essencial, mas eu sei que ele consegue fazer muito mais e melhor, portanto é continuar a trabalhar e esperar que ele comece a fazer ainda melhores exibições. O Julian Weigl acaba por ser aqui um caso curioso aqui neste plantel do Benfica 2020-2021, ele que acabou por não ter muitos minutos de início, acabou por ter poucas oportunidades para jogar, mas ele tem acabado por aproveitar estes minutos agora em campo e tem estado a melhorar bastante, na minha ótica. Tem estado a fazer boas exibições. A verdade é que Jorge Jesus parece estar a começar a conseguir extrair o melhor aqui do médio alemão. Confesso que tenho aqui algumas dúvidas sobre onde é que eu devo colocar Julian Weigl, mas visto que ele está em melhoria de forma e que está cada vez mais entrosado com a equipa, também quero lhe dar aqui um pequeno elogio. E portanto vou colocá-lo aqui... Vou colocá-lo no patamar B. Com 17 partidas até agora, 907 minutos disputados, tem um gol marcado na Liga Europa. E vamos dar aqui um elogiozinho aqui ao internacional germânico, visto que ele está em clara melhoria de forma. Esperemos nós que se ele fique no plantel, que Jorge Jesus consiga trazer ainda mais aqui do médio alemão, que ele possa melhorar ainda mais e conseguir aqui fazer uma excelente época 2020-2021 pelas Águias. Vamos passar então para Pedrinho, ele tem sido uma agradável surpresa aqui no Benfica. Confesso que não estava à espera de ver tanta qualidade aqui no extremo brasileiro. Ele até teve um início de temporada algo complicado, com algumas lesões, alguns problemas físicos, e sempre que tem uma oportunidade tem feito boas exibições, tem tido aqui bons desempenhos. Por enquanto tem 14 jogos disputados, 487 minutos feitos pelo Benfica e um gol marcado, e que gol foi um grande gol, mas ainda assim tem poucos minutos por enquanto. Têm sido bons pormenores, estou a gostar de ver Pedrinho, mas por enquanto vou-lhe dar aqui, se calhar, vou colocá-lo aqui no patamar C. Quero ver se ainda nesta segunda metade da época Pedrinho ainda consegue se desenvolver mais. Vou-lhe meter aqui no patamar C apenas e só por ter tido poucos minutos em campo, mas até agora temos aproveitado bem, e daí que vou colocá-lo aqui no patamar intermédio e com todas as expectativas que no final da época o possa colocar um bocadinho mais acima. Passamos agora para um caso aqui um bocadinho mais complicado, Diogo Gonçalves. Eu confesso que estava à espera que ele tivesse mais minutos do que ele tem neste momento. Ele já participou em 9 jogos, tem 263 minutos disputados. Estava à espera, devido à sua polivalência, devido à sua versatilidade de poder jogar tanto a extremo como a lateral, pudesse ter já muitos mais minutos aqui neste Benfica, mas a verdade é que Jorge Jesus não tem apostado muito nele. Não tem sido assim uma época muito famosa para Diogo Gonçalves. Estou aqui um bocadinho na dúvida sobre onde é que o devo colocar, mas vou colocar aqui no patamar D. Ele que não tem tido assim uma época por aí além, tem tido poucos minutos em campo, também não se tem destacado muito, já fez um autogol pela equipa do Benfica. Ele também acaba por ter aqui poucos minutos para se poder exibir a um bom nível, portanto vamos colocá-lo aqui neste patamar. Avançamos aqui para Ferro, e Ferro acaba por ser a mesma coisa que falámos aqui sobre Sérvi. Não tem tido minutos. Até agora fez 4 jogos, mas apenas um como titular e a fazer uns 90 minutos. Depois tem aqui 2 jogos para a Liga Portuguesa, onde fez 17 minutos, e aqui um jogo para a Liga Europa, onde tem apenas 1 minuto disputado. Portanto, é manifestamente pouco aqui para o central português formado no Seixal. Não me parece que vá chocar alguém ao colocá-lo aqui neste patamar. Tal como João Ferreira e Sérvi, parece-me a mim que tem tido poucos minutos. Não é culpa dele, efetivamente acaba por ter tido muito pouco tempo de jogo em campo, e sendo assim é o mais justo para ele ficar aqui neste patamar. Prosseguimos aqui com Rafa Silva, ele que tem tido uma temporada também algo intermitente. Consegue fazer grandes jogos, como fez ontem contra o Portimonense, onde foi um dos grandes destaques da partida, com um gol e uma assistência, mas também tem aqui alguns jogos onde acaba por não aparecer. Mas ainda assim acho que a sua temporada tem sido positiva, tem tido muitos minutos, tem sido responsável por alguns dos bons jogos do Benfica, tem até agora 20 partidas disputadas, 1324 minutos em campo e 5 golos marcados. O patamar que se adequa mais aqui a Rafa Silva, ao internacional português, acaba por ser aqui o patamar B. Ele até tem estado a um bom nível nesta temporada, tem feito aqui alguns bons jogos,
mas a verdade é que em outros também não consegue destacar e sendo assim acredito que o patamar B é o mais adequado para ele. Avançamos aqui para Chiquinho, o médio do Benfica, que também é outro jogador que tem aqui tido poucos minutos em campo, ainda assim 244 minutos, 6 partidas disputadas. A maior parte desses jogos foram feitos contra adversários um bocadinho mais frágeis. Estou aqui um bocado na dúvida sobre onde é que eu devo colocar, mas com 220 minutos vou colocar aqui no patamar D. Estava a pensar entre o D e o E, mas vou colocá-lo aqui no patamar D. É também outro jogador que não tem tido uma temporada positiva, também não tem tido muitas oportunidades, e nas oportunidades que tem tido também não tem sabido aproveitá-las. Avançamos aqui para uma das coqueluches desta temporada do Benfica, 2020-2021, Darwin Núñez. Ele que começou muito bem a temporada, mas depois da paragem que ele teve para o vírus, acho que baixou aqui um bocadinho o nível. Tem feito aqui uma boa temporada, tem mostrado muito potencial. É certo que nas últimas partidas tem estado algo trapalhão, mas a verdade é que ele tem tido números bastante positivos. Se não vejamos, tem 19 partidas, 7 golos marcados, 1484 minutos disputados pelo Benfica. Na minha opinião tem sido uma época de estreia bastante positiva aqui para Darwin Núñez e sendo assim vou colocá-lo aqui no patamar A. A verdade é que ele regressou aos golos agora frente ao Portimonense e esperemos que isso lhe traga inspiração e motivação para voltar a marcar mais golos, como fez no início da temporada, ele que apresentou um bom nível. Por enquanto vou colocá-lo aqui no patamar A. Veremos no final da época onde é que ele fica, mas um elogio aqui para o bom início de temporada. Ele tem sido muito importante na linha ofensiva do Benfica. Esperemos que continue e esperemos que volte a elevar o nível. Agora temos aqui Gabriel. Parece-me aqui uma temporada aqui um bocadinho aquém, com 15 jogos feitos e 964 minutos disputados e um gol marcado. Eu acho que ele pode e deve fazer mais e melhor que o médio luso-brasileiro. É verdade que já foi bastante importante. Lembro-me aqui daquele jogo contra o Passos Ferreira, onde fez aquela assistência extraordinária para Luca Waldschmidt marcar no último minuto. Tem tido aqui um ou outro jogo positivo, mas as coisas não têm estado a correr lá muito bem aqui para o médio. Tem tido aqui uma temporada aqui um bocadinho aquém do esperado. Acho que ele pode fazer muito mais do que ele está a fazer agora. E sendo assim vou colocá-lo aqui num patamar algo intermédio. Vou colocá-lo aqui no patamar C. O certo é que o meio-campo do Benfica tem dado muitos problemas. E sendo assim ele também acaba por estar aqui numa zona de fogo. Portanto vou colocá-lo aqui neste patamar C. Vamos prosseguir então com Gilberto. Aqui um início de época onde as coisas não lhe correram bem, onde não apresentou um bom nível. É certo que tem estado a melhorar nos últimos jogos. Se isso é suficiente para ser titular no Benfica, na minha opinião, ainda não. Tem estado a melhorar, é verdade, mas por enquanto ainda vamos colocá-lo aqui numa avaliação aqui negativa. Vamos colocá-lo aqui no patamar D, com expectativas que ele possa, ao longo da época, evoluir para o patamar C. Ele tem estado em crescendo, mas ainda não parece que tenha feito o suficiente para merecer ser um titular absoluto do Benfica. Continuo a achar que a lateral direita é um dos problemas do Benfica. Avançamos aqui para outro jogador que me vai partir aqui o coração, dar-lhe aqui esta avaliação, tal como aconteceu com o Sérvia. É um jogador que tem tido poucos minutos, o Samaris. É certo que participou em 7 jogos, mas com muito poucos minutos. 185, para ser mais preciso. Marcou um gol, é verdade, mas aqui a minha avaliação terá que ser tal como aconteceu aqui com Sérvia, Ferro, João Ferreira. Não tem tido minutos, não é culpa dele. Ele é um jogador que dá tudo em campo, é um jogador raçudo, que se esforça bastante, mas a verdade é que não tendo tempo de jogo, seria algo injusto ao colocar aqui num patamar superior. Este patamar este é o último integrante deste patamar, posso já dizer isso. Acaba por ser aqui para jogadores que acabam por não ter minutos de jogo, mas enfim malta, temos que ser também algo justos, também tentar colocá-los aqui num patamar superior. Seria algo injusto para aqui alguns jogadores que tiveram aqui muitos mais minutos em campo. Avançamos agora aqui para outro caso complicado, aqui Otamendi. Tem vindo a melhorar aos poucos, tem cometido cada vez menos erros, tem conseguido fazer mais cortes, roubar mais bolas, mas a verdade é que borrou a pintura toda no início da época. Ainda tem tempo para se calhar ir para um patamar superior, mas vou colocar, e sendo justo, vou colocá-lo aqui no patamar D com Gilberto. Tem 14 jogos disputados até agora, 1189 minutos. Por enquanto, ainda vamos colocá-lo aqui no patamar D, com expectativas de que uma segunda fase da temporada 2020-2021 o catapulta aqui para outros patamares. Finalizamos aqui a nossa análise de jogadores de campo com o Luca Waldschmidt, ele que tem tido aqui também uma temporada algo intermitente.
20 jogos disputados, 6 golos marcados, 1125 minutos feitos. Ele tem acabado por conseguir marcar aqui alguns golos importantes. Já falei sobre aquele golo do Passos Ferreira, mas a verdade é que também tem algumas partidas pouco inspiradas. Aliás, esta última fase do Cavalo Schmidt até não tem estado assim muito bem. Daí que me coloca aqui algumas dúvidas, mas pelos gols que ele marcou e pela importância que ele teve no início da temporada, vou acabar por colocar aqui no patamar B. Acho que ele tem feito aqui uma temporada positiva. É certo que ele já teve gols importantes, mas também tem que se dar um bocadinho mais ao jogo, coisa que ele não tem conseguido fazer nos últimos jogos. Terminamos aqui a nossa análise com o treinador. Fazer aqui também uma análise ao trabalho de Jorge Jesus. Estava com expectativas que a equipa do Benfica apresentasse um nível de qualidade superior, e a verdade é que as coisas não têm corrido muito bem. Falhámos a qualificação para a Liga dos Campeões, algo bastante importante e problemático que nos obrigou a vender, por exemplo, Ruben Dias. Depois também já perdemos uma supertaça, estamos no segundo lugar do campeonato, ficámos no segundo lugar da Liga Europa. A temporada e as exibições não têm sido nada de especial. Por enquanto, confesso que estou bastante desiludido. Até agora Jorge Jesus ainda não apresentou a qualidade que se esperava dele, e eu vou colocá-lo aqui no patamar D. Pode ser algo surpreendente. Não ter conquistado a supertaça e a exibição horrível que foi o jogo contra o Porto, não ter conseguido a qualificação para a Liga dos Campeões e as exibições insípidas do Benfica ao longo deste início de temporada 2020-2021. Jorge Jesus tem capacidade para fazer mais e melhor, é um dos grandes treinadores portugueses, portanto a expectativa é alta e neste momento tem sido uma desilusão por enquanto. Eu decidi propositadamente colocar aqui a posição S sem ninguém, porque acho que não é justo colocar alguém ali, visto que a temporada tem estado aquém do esperado. Tendo assim aqui numa espécie de cartão amarelo para os jogadores e para a equipa técnica, vou colocar aqui o patamar S sem ninguém. Há valor e há qualidade para dar mais. Espero eu, quando fizer aqui a tier list do final da temporada, possa ter aqui alguns jogadores a subirem de patamar. E obviamente que isso queria dizer que o Benfica tinha conseguido conquistar títulos, tinha feito boas exibições, e é isso que todos nós queremos. Temos que ser também aqui um bocadinho exigentes com esta equipa. Houve aqui um grande investimento por parte do Benfica e é preciso jogar muito mais e melhor. E pronto, malta, está feita então aqui a minha tier list. Obviamente aqui que tem aqui algumas escolhas que tu não vais concordar, é perfeitamente normal, mas não te esqueças de deixar aí na caixa de comentários quais é que são os jogadores que foram para ti o maior destaque até agora nesta temporada 2020-2021, quais é que foram as desilusões, o que é que tens achado desta temporada 2020-2021. Para mim tem sido aqui um pouco aquém do esperado, mas enfim, malta, deixem aí a vossa opinião de forma cordial, de forma saudável. Vamos aceitar opiniões contrárias. E pronto, amigo, quero-te agradecer por teres assistido a este vídeo até ao fim. Não te esqueças de deixar na caixa de comentários a hashtag análise ao plantel para mostrares que apoias o canal ao máximo. E eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos à Benfica. Muito obrigado aí pelo apoio e um grande abraço para ti, amigo. Então, amigo, gostaste deste vídeo? Já sabes que queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica? Subscreve o canal para saber sempre o que se passa no universo encarnado. Deixa um gosto e partilha este vídeo, pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. O YouTube anda com problemas em enviar notificações, portanto confirma que tens o sininho ligado para saber sempre quando eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!